Então, continuando aí nossa aula sobre núcleo celular, né? Vamos falar agora aí sobre o ciclo de espiralização ou condensação da cromatina. Então, é um ciclo, tá? É um ciclo. Então, para a gente entender esse ciclo, vamos considerar o seguinte: uma célula humana comum, tá? Uma célula da pele, por exemplo. O que seria uma célula humana incomum, né? Um espermatozoide, um óvulo, por exemplo, seria uma célula que não é muito comum, né? É uma célula mais transitória na gente, tá? Imagina uma célula comum, uma célula da pele, uma célula do rim, uma célula do estômago, uma célula do fígado, né? Então, uma célula humana comum. Ela tem no núcleo dela a cromatina, a cromatina, aquele DNA associado com as estonas, dividido em 46 filamentos de cromatina. Ou seja, o nosso DNA, ele não é um DNA único, não. Tá? Ele não é um DNA único, não. Ele é dividido, tá? Ele é dividido em trechos de DNA, em filamentos de DNA, tá? Se somar todos os filamentos de DNA, todas as moléculas de DNA de uma célula, se somar todas as moléculas de DNA de uma célula, dá 1,80 m de DNA. Numa célula. Numa célula. 1,80 m, tá? Mas ele é dividido, então, em 46 filamentos de DNA associado com as proteínas chamadas estonas. Se pudéssemos visualizar e ordenar esses filamentos, fosse possível, né? Se olhar ali, ver os filamentos, pegar eles um por um e ordenar, colocar em ordem, tá? Você ia ver que eles formam 23 pares. 23 pares, de mesmo tamanho e mesma estrutura, tá? Então, vamos colocar em ordem decrescente de tamanho, né? Então, você ia ter um filamento grandão, um outro do mesmo tamanho. Um menor um pouco, um outro do mesmo tamanho. Um menor um pouco, o outro do mesmo tamanho. E aí a gente ia observar que esses filamentos vão ter regiões no desenho aqui mais finas e regiões mais grossas. A região mais fina corresponde ao que a gente chamou agora há pouco de eucromatina, tá? Eucromatina. E a região mais grossa corresponde ao que a gente chamou agora há pouco de heterocromatina. Tá? Gente, isso é uma ideia simplificada, tá? Resumida, tá? Mas que vai ajudar vocês a entender esses conceitos. Tá? Estou contando umas mentirinhas aqui, mas é de propósito. Tá? Então, você tem a eucromatina e a heterocromatina. Regiões mais delicadas, né? Eucromatina, mais densas, heterocromatina. Mais claro, mais escuro. Tá? Bom, então são 46 filamentos de cromatina. 46 filamentos, chamados também de cromonemas. Tá? Então, algumas regiões dos filamentos são condensadas, são mais grossas, correspondendo às regiões de heterocromatina. Tá? E aí se observa que eles formam 23 pares, de mesmo tamanho e de mesma estrutura, quer dizer, com a eucromatina e a heterocromatina no mesmo lugar. Né? Então, são 23 pares de filamentos de cromatina. 23 pares de filamentos de cromatina. Bom, quando a célula vai entrar em divisão celular, tá? O aspecto desses filamentos muda. Tá certo? Quando a célula vai entrar em divisão celular, ocorre a espiralização da cromatina. Tá? Então, ela ocorre no início do processo de divisão celular. Tá? Quando a célula vai entrar em divisão, ela começa a espiralizar. Então, presta atenção, ó, presta atenção.
Até aqui, nós temos esquematicamente o DNA sozinho, e olha o DNA aqui dando 2 voltas nas estonas, tá vendo? Olha o DNA dando 2 voltas nas estonas, o nucleossomo, tá? Então, o DNA sozinho, se o nosso DNA fosse sozinho, ele não é. O de bactéria é. O de bactéria é só o DNA. Tem 2 nanômetros de espessura. 2 nanômetros de espessura. Nanômetro é 10 a menos 9 do metro. Tá? 10 a menos 9 do metro. Tá? Então, o DNA tem 2 nanômetros de espessura. Com as estonas, 11 nanômetros. Tá? Então, em bactéria, célula procariota, o DNA é sozinho. É desse jeito, só isso, acabou. Tá? Agora, nas células eucariotas, nos organismos eucariotos, que tem célula eucariota, ou eucariontes, o DNA com as estonas tem uma espessura de 11 nanômetros. 11 nanômetros. Algumas regiões, que são essas regiões de heterocromatina, ele se encontra mais condensado. Quer dizer, ele se encontra desse jeito aqui, ó, 30 nanômetros. Mas é em algumas regiões, não é a cromatina inteira. Tá? Então, a cromatina sua, a célula está aí, tranquila, a sua célula está aí tranquila. Tá? A maioria dela aí, ó, por exemplo, vai estar assim, 11 nanômetros. Alguns trechos vão estar mais grossos, 30 nanômetros. Tá? Bom, quando a célula vai entrar em divisão celular, a cromatina toda faz isso aqui, ó, condensa. Então, tem algumas regiões que já estavam condensadas. Agora vai condensar tudo. Tá? Então, esquematicamente, a gente fala o seguinte, olha, esse 11 nanômetros, o DNA com as estonas estava assim. Esse 30 nanômetros, o DNA com as estonas faz isso, ó, espiralização, condensação. Certo? E aí ele condensa de novo. Como assim, Ramon? Ele faz isso. Ele faz uma espiral com as espirais. Tá certo? Ele vai condensando de novo. Tá? Imagina o seguinte, tá? Para ficar. Sabe o que é fio de telefone? Telefone fixo, né? Telefone fixo. Vocês conhecem telefone fixo, né? Vocês ainda não desaprenderam o que é telefone fixo, não. Tem aquele fio enroladinho, né? Então, esse primeiro desenho seria o fio esticado, tá? O fio esticado. O segundo desenho seria o fio de telefone. O terceiro desenho, você vai enrolar o fio de telefone no seu braço. Aí vai ficando cada vez menor, né? Cada vez menor, vai encurtando, tá? Quando a gente espiraliza, ele vai encurtando, claro, né? E vai ficar mais grosso, tá? Então, lá, ó, o DNA com as estonas, sem condensar, tinha 11 nanômetros de largura. Condensando, que é a heterocromatina, 30 nanômetros. Condensando mais ainda, 300 nanômetros. Tá? Condensando mais ainda, 700 nanômetros. Então, é condensação, espiralização atrás de espiralização. Até ele formar esse negócio aqui, ó, com 700 nanômetros de largura, que é isso aqui. Ó. Certo? Que é isso aqui. Ó. Aquele fio comprido, que é fio de cabelo comprido, né? Aquele fio de cabelo comprido, ele foi espiralizando e virou isso aqui. Ó. Tá? Ô, amor, por que tem 2? Ah, boa pergunta.
Você está percebendo que tem um desse lado e tem um desse lado, né? É porque antes da espiralização, o DNA duplica. Antes de espiralizar, o DNA duplica. Então, vai acontecer isso de um lado e vai acontecer isso do outro. Vão ser duas moléculas de DNA ligadas. Então, a cromatina era isso aqui, ó. Ela duplica. E depois ela enrola, condensa. Então, forma essa estrutura aqui, ó. Então, essa estrutura formada pela espiralização da cromatina, durante a divisão celular, essa estrutura é o famoso cromossomo. É o famoso cromossomo. Tá? Então, a cromatina, quando espiralizar, vai dar origem ao cromossomo. E quando é que ela faz isso? Durante a divisão celular. No início da divisão celular. Uma das primeiras coisas que acontece na divisão celular é a espiralização da cromatina. Só que antes da espiralização, o DNA duplica. Então, por isso que aparece esse lado aqui, ó, com 700 nanômetros, esse outro lado com 700 nanômetros, tem um espaçozinho no meio, então fica 1.500 nanômetros. A largura de um cromossomo. A largura de um cromossomo. Tá? E aí vem um detalhe. Aquelas regiões de heterocromatina, que já estavam condensadas antes, elas já estavam condensadas assim, ó, antes da divisão celular, elas não condensam. Então, elas formam isso aqui, ó. Então, essa região aqui é uma região onde a cromatina já estava condensada antes de entrar em divisão. Antes de entrar em divisão. Era essa região aqui, ó. Ou aqui, né? Se quiser, para ficar mais fácil para você entender. Então, aqui em cima vai espiralizar, aqui embaixo vai espiralizar, mas aqui já estava, então não modifica. Tá? E essa região aqui tem o DNA passando aqui, tem o DNA passando lá. Mas eles estão presos aqui nessa região. As duas moléculas de DNA que duplicaram estão presas nessa região. Então, isso é uma situação da estrutura do cromossomo. Vamos andar um pouquinho, que espero que fique mais claro. Tá? Então, está aqui, ó, número 1. Você tem o filamento de cromatina. Tá? Você tem um filamento de cromatina, também chamado cromonema. Cromonema. E aqui, ó, você tinha um pontinho que já estava condensado. Um pontinho que já estava espiralizado. Tá? A gente fala que é uma espiralização precoce. Uma espiralização antes da hora. Precoce, antes da hora. Tá? Aqui já estava espiralizado. Aí o que vai acontecer? Olha aqui, ó. Duplica o DNA. Era uma fita, agora era uma molécula, agora são duas. E começa a espiralizar. Tá vendo? Começa a espiralizar. Começa a espiralização. Menos aqui, onde já estava espiralizado desde o início. E aí, na hora que espiralizar, são duas moléculas de DNA presas nessa região. Uma molécula de DNA vai ser essa aqui. A outra molécula de DNA, com as estonas e tal, vai ser essa aqui. E elas estão presas nessa região. Elas estão presas nessa região. Essa região que prende as duas moléculas de DNA é chamada de constrição primária ou centrômero. Tá? Constrição primária ou centrômero. E esse sujeito aqui é um cromossomo.
Agora, esse aqui é um cromossomo que a gente fala, um cromossomo duplo. Por que um cromossomo duplo? Porque ele é formado de duas moléculas de DNA. Ele é formado de duas moléculas de DNA. Porque houve uma duplicação do DNA lá atrás. Então, esse é um cromossomo duplo. Ele tem duas metades. Cada metade dessas é chamada cromátide. Duas cromátides unidas pela região do centrômero. Amor, volta tudo aí que eu não entendi nada. Você tinha um filamento de cromatina, uma molécula de DNA associada com as estonas. DNA duplicou, eu tenho duas moléculas de DNA agora, presas numa região condensada, onde o DNA está condensado, espiralizado. O resto começa a espiralizar. Como são duas moléculas de DNA, vão formar duas regiões espiralizadas, presas pelaquela região que já estava espiralizada precocemente, né, lá no início. Então, esse conjunto é o cromossomo duplo. Cada metade é uma cromátide presa pela região do centrômero. Depois, no decorrer, né, do processo de divisão, tá, eu vou ter a separação do cromossomo duplo, que vai separar aqui no meio, tá, em dois cromossomos simples. Em dois cromossomos simples, certo? Então, eu vou ter um cromossomo simples e um outro cromossomo simples. Vou ter dois cromossomos simples. A célula vai dividir, uma vai ficar com esse cromossomo, a outra vai ficar com o outro. Tá? Aí esse cromossomo vai desespiralizar, certo? A célula volta à situação inicial. Quando ela entrar em divisão, mesma história, vai duplicar DNA, espiralizar, etc, etc. Tá? Aí você vai me falar assim, Ramon, tá, o fio de cromatina espiraliza, vira cromossomo. Isso. O filamento de cromatina espiraliza e vira um cromossomo. Aí o cromossomo divide, vai cada um com a célula, né? E depois ele volta a ser filamento de cromatina. Por quê? Ótima pergunta. Por que ele faz isso? Quando a célula não está dividindo, ela tem que usar o DNA dela. Para quê? Para produzir RNA. Para quê? Para produzir proteína. Quando a célula não está dividindo, o DNA tem que estar solto para formar RNA para produzir proteína. Então, vou escrever isso aqui. Ó. Quando a célula não está em divisão, o DNA precisa estar solto, livre, desembaraçado, tá? Para facilitar a produção de RNA e de proteínas. Entendeu? Quando a célula não está em divisão celular, o DNA dela tem que estar soltão, para ele poder abrir, formar RNA e tá. Agora, quando a célula entra em divisão, eu tenho que separar o material genético das células filhas. Eu tenho que pegar metade do DNA, dar para uma célula filha, metade do DNA dar para outra metade, para outra célula filha. Lembrando que o DNA duplicou. Tá certo?
Então, ele tem que condensar. A espiralização ou condensação ocorre para facilitar a separação do material genético entre as células filhas. Entre as células filhas. Como é que eu vou fazer para isso caber aqui agora? Eu não sei. A espiralização, condensação ocorre para facilitar a separação do material genético entre as células filhas. Então, você imagina, 1,80 m de DNA embolado dentro da célula é um bombril. Como é que você vai pegar metade para uma célula e metade para a outra? Sendo que é duplicou, né? Então, não é 1,80 m, é 3,60 m. É um bombril de 3,60 m dentro da célula. Dentro de uma célula, tá? Como é que você vai dividir isso para as células filhas? Na hora que ele condensa e vira os cromossomos, os 23 filamentos, os 46 filamentos, os 23 pares, os 46 filamentos vão virar 46 cromossomos, tá? Aí fica mais fácil separar. Aí fica mais fácil separar. Então, por isso que tem que ocorrer espiralização. Tá? Então, entende a lógica, para você compreender por que a célula faz isso. Tá? Ela precisa estar com o DNA aberto, o DNA duplicar, transcrever, produzir proteína, não sei o que, sei lá mais. Mas ela precisa estar com o DNA condensado para dividir ele para as células filhas. Tá? Porque com ele aberto ela não consegue. É um bombril. Tá? Quando a gente estudar a divisão celular, que é o próximo assunto, vamos ver se dá para a gente começar a falar dele hoje, né? Vocês vão entender melhor isso aqui. Tá? Então, o cromossomo. Vamos falar do cromossomo agora. Isso aqui é um cromossomo simples. Isso aqui é um cromossomo simples. Esse aqui é uma fotografia de microscópio eletrônico de um cromossomo duplo. Igual esse aqui. Ó. Duas cromátides unidas pela constrição primária ou centrômero. Duas cromátides unidas pela constrição primária ou centrômero. Então, aqui está um cromossomo simples, né? Como se fosse uma cromátide só dessas aqui. Então, está aqui a constrição primária ou centrômero. Aí eu tenho DNA espiralizado para cá, DNA espiralizado para cá. Essa constrição primária, ela é primária. Como assim, amor? A constrição primária é primária? Como assim? Primária, gente, é uma coisa que é obrigada a existir. Tá? É uma coisa que é obrigada a existir, ela é primária. Todo cromossomo tem essa constrição. Ela é primária, ela tem que existir. Agora, pode existir uma outra constrição. Pode existir uma outra. Pode. Então, essa outra é secundária. Pode existir. É uma coisa secundária, não é primária, não é essencial. Tá? Então, é uma coisa secundária. Constrição secundária. Se existir constrição secundária, tá? E 10 dos nossos cromossomos têm constrição secundária, 10 dos 46, ela vai definir uma cabecinha no cromossomo. Essa cabecinha é chamada de satélite. E o DNA que está aqui, quando transcreve, origina RNA ribossômico. O DNA daquela região, quando transcreve, origina o RNA ribossômico, que acumula dentro do núcleo, forma o nucleolo, e lá no nucleolo são produzidos os ribossomos. Então, essa região, como produz o RNA ribossômico, que acumula dentro do núcleo e forma o nucleolo, essa região de satélite é chamada também de região organizadora do nucleolo. Tá? 10 dos nossos 46 cromossomos têm essa região. Tá? 10 dos 46, quer dizer, 5 pares. Né? Os outros não têm, não. Tá?
Agora aqui o cromossomo duplo, cromossomo simples. Então, o cromossomo duplo formado de duas cromátides ligadas, presas umas nas outras, por um emaranhado ali de proteínas e DNA, que é a região do centrômero, tá? Que é a região do centrômero ou constrição primária. Então, a gente fala que tem um centrômero prendendo as cromátides. E aí o centrômero duplica, né? A gente usa a expressão duplicação do centrômero. Quer dizer, na verdade, não é duplicar. Ele já estava duplicado, o DNA ali já estava duplicado. Ele desembola e separa. Ele desembola e separa. Tá? Ele estava embolado. Então, o pessoal chama isso, né, de duplicação do centrômero, ou divisão do centrômero, como você quiser. Na verdade, era um centrômero, agora são dois. Né? E aí as cromátides se separam. Então, essas cromátides de um cromossomo duplo, que eram chamadas cromátides irmãs, essas cromátides do mesmo cromossomo são chamadas cromátides irmãs. Agora, cada uma delas vai dar o quê? Um cromossomo filho. Tá? Então, esse aqui vai ser um cromossomo filho, esse aqui vai ser um cromossomo filho, né? Que é o cromossomo simples. Né? Então, o cromossomo duplo é formado de duas cromátides, uma é DNA, a outra é a cópia, né? É cópia uma da outra, são idênticas. Duas cromátides chamadas cromátides irmãs. Quando elas se separam, né, na divisão celular, vai acontecer isso, o cromossomo duplo vai virar dois cromossomos simples, então as cromátides irmãs agora passam a ser chamadas de cromossomos filhos. Tá? A gente não chama isso aqui de cromátide mais. Depois que quando está junto, é cromátide. Depois que separa, a gente chama de cromossomo filho. Acho uma frescura, mas é assim que o pessoal faz. Tá? Cromátide quando está junto. Separou, cromossomo filho. Tá? Então, durante a divisão celular, ocorre espiralização da cromatina, formação de cromossomos duplos, que depois dividem e formam cromossomos simples, que se repartem para as células filhas. Tá? Aqui vai repartir para as células filhas. Houve uma duplicação de DNA para formar o cromossomo duplo, agora divide, forma os cromossomos filhos que vão para as células filhas. Beleza? É complicado, é muita coisinha. Tá? Sugiro depois assistir de novo com calma, meditar a respeito desses termos, tá? Fazer uns desenhos esquemáticos. Gente, e sempre que tiver dúvida, eu vejo vocês caladinhos aí, sempre que tiver dúvida, chama no chat, chama no áudio, chama no WhatsApp, tá? Chama no final de semana, tá? Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vou responder sempre, tá? Sempre. Esse negócio não. Pode chamar, até faltando 10 minutos para entrar para a prova do Enem. Essa, então, eu vou responder na hora, que eu vou estar ligadão, né? Eu vou estar ligadão. Talvez nem tanto, que eu acho que eu vou fazer o próximo Enem. Eu vou fazer o próximo Enem. Aí eu não posso ficar mexendo no celular se eu já estiver dentro da sala, né? Se eu já estiver dentro da sala de prova. Mas, gente, eu estou sempre à disposição, tá? Não tem dessa coisa, não. Tá certo? Não tem desse negócio. Precisou de conversar, inclusive outras coisas, né? Ah, Ramon, estou na dúvida, carreira que eu faço, não sei o quê, se me orienta alguma coisa. Eu não vou decidir para você, tá certo? Mas bater um papo, dar uma orientação, tá certo? Estou à disposição. 40 anos de experiência de sala de aula, tá? Aproveita, aproveita, tá? Aproveita que a gente está liquidando, tá? Aproveita, tá certo? Precisou, chama, tá bom? Se tiver dúvida nisso aí, estiver estudando, Ramon, não compreendi, vai lá, assiste de novo, tá? Se não ficou claro, eu explico de novo, não tem problema não. Faz um modelinho aqui, uns macarrão aqui, e mostra como é que isso aí funciona, tá?
classificação dos cromossomos quanto à posição do centrômero. Olha, tem várias maneiras de classificar o cromossomo. Uma é o tamanho, né? Uma é o tamanho. Então, você tem cromossomo grande, médio, pequeno, tá? A outra coisa é onde que o centrômero vai se formar. Se é exatamente no meio, se é quase na ponta, tá? Onde que o centrômero vai se formar. Centrômero, constrição primária, né? Onde ele vai se formar. Então, se o centrômero se formar exatamente no meio, separando o cromossomo simples em dois braços, você quer chamar de braço, tá? Dois braços de mesmo tamanho, tá? Porque o cromossomo já tem uma hora que dobra dentro da célula. Então, vai dobrar, vai formar dois braços de mesmo tamanho, tá? Aí eu falo que o cromossomo é metacêntrico, centrômero no meio. Quando dobra, origina dois braços de mesmo tamanho. Se dobrar e um braço for um pouquinho maior que o outro, então o centrômero não estava exatamente no meio, eu falo que o cromossomo é submetacêntrico. E se dobrar e um braço for muito maior que o outro, porque o centrômero estava quase lá na ponta, não está na ponta, acrocêntrico. Na espécie humana, nossos cromossomos são metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos, na espécie humana. Em outras espécies, existe cromossomo telocêntrico, que é quando o centrômero está lá na pontinha. Mas na espécie humana não existe, não. Normalmente, não. Tá? Pode ser um defeito, perder um pedaço e ficou telocêntrico. Mas na espécie humana não existe naturalmente cromossomo telocêntrico. Nossos cromossomos ou são metacêntricos, submetacêntricos ou acrocêntricos. Tá? Então, isso a gente percebe durante a divisão celular. Vai ter uma hora lá que os cromossomos vão dobrar. Aí você vê, se os braços são do mesmo tamanho, metacêntrico. Aí um é um bração, outro é um bracinho. Opa, então é acrocêntrico. É um bração e um bracinho. Aí é acrocêntrico. Tá? Beleza? Então, esses termos aí existem. E é claro que é classificado também pelo tamanho, né? Cromossomo grande, médio, pequeno. O que é um gene? Vamos definir outros conceitos aí que são importantes para a gente falar da genética depois, né? O que é um gene? Um gene é um trecho do DNA, pode ser de RNA também, tá? E vírus que só tem RNA, igual o coronavírus, por exemplo. O gene dele é de RNA, tá? Então, um trecho do DNA ou do RNA que contém informação para a produção de uma proteína. Tá? Gente, isso é uma simplificação. Tá? É uma simplificação. Que é isso aqui, ó. Um G é responsável pela produção de uma proteína, que é responsável por uma característica sua. Certo? Então, um G produz uma proteína que determina a cor de seus olhos. Um G produz uma proteína que determina seu grupo sanguíneo. Isso é uma simplificação. Na verdade, o gene pode produzir mais de uma proteína, o mesmo gene pode produzir mais de uma proteína e pode estar relacionado com mais de uma característica. Tá? Pode estar relacionado com mais de uma característica. Mas isso é uma simplificação que a gente usa muito aí com vocês. Né? Aí você fala, o gene é para cor de olho. Como se cor de olho fosse um gene só. Na verdade, a última vez que eu li sobre o assunto, eu não fico lendo sobre essas coisas o tempo todo, mas a última vez que eu li sobre o assunto cor de olho, 17 genes conhecidos para determinar a cor do olho do indivíduo. Uma verdadeira balbúrdia. A Torre de Babel. Tá certo? 17 genes conhecidos para determinar a cor de olho. Que loucura. Tá? Então, isso aí é uma simplificação. Um gene, uma proteína, uma característica. Nós temos cerca de 35 mil genes. Tá? Nós temos cerca de 35 mil genes. Foi uma descoberta do projeto Genoma, né? 2001, certo? Projeto Genoma, antes do projeto Genoma,
a gente achava que a gente tinha de 100 mil a 200 mil genes. Aí vi que o negócio é mais modesto, são 35 mil genes. Tá? Mas tem gene que pode originar 2, 3 proteínas diferentes. Tá? Muito parecidas, mas diferentes. Então, olha aqui, ó. Super simplificado. Está aí o DNA, ligou com as histonas, né? Olha lá, ó, tá vendo? Região de eucromatina. Região de eucromatina. Condensou mais, região de heterocromatina. Condensou, cromossomo duplo. Cromossomo duplo, lá no núcleo da célula. Lá no núcleo da célula. O cromossomo é mais ou menos o tamanho da mitocôndria. Tá? A mitocôndria tem 2, 3, 4 micrômetros de comprimento. Então, quer dizer, aquele 1,80 m de DNA vira pedacinhos do tamanho de mitocôndria. Depois condensa. Por isso que tem que condensar. Vai virar pacotes. Para ficar mais fácil transportar dentro da célula. Tá? E quem transporta é o citoesqueleto, lembra? Quem transporta é o citoesqueleto. Agora, pegando o cromossomo, você tem a região do centrômero e os braços, né? Então, um trecho do DNA que seja capaz de enviar informação para a produção de uma proteína, tá? Esse trecho é um gene. Então, aqui está um gene. Então, no cromossomo, eu vou ter um gene ali, eu vou ter um outro gene ali, eu vou ter um outro gene aqui, eu vou ter um outro gene lá na frente, eu vou ter um outro gene ali, entendeu? Uma sucessão de genes ao longo do cromossomo. Bom, 35 mil genes. Nós temos 23 tipos de cromossomos. Aí você pega 35 mil e divide por 23, você vai ver que, em média, é quase 1.400 genes em cada cromossomo, em média. Só que tem cromossomo grande, cromossomo pequeno. Então, aqui, esquematicamente, está um cromossomo com 5 genes. Gen A, B, C, D, E. Tá? Na verdade, são 1.000 e tantos genes aí no cromossomo. Aqui é esquemático, só para facilitar seu entendimento. Então, os cromossomos são trechos do DNA que contêm informação para a produção da proteína. Estão alinhados ao longo do cromossomo. Então, o cromossomo contém genes. Como os cromossomos são 23 pares, né? Olha bem, 23 pares de filamentos de cromatina. Dão origem a 23 pares de cromossomos. Tá? Dão origem a 23 pares de cromossomos. Quando? Quando ocorre a espiralização durante a divisão celular. Né? Quando ocorre a espiralização. Tá? Os 23 pares de filamento de cromatina vão dar origem a 23 pares de cromossomos. Então, você tem 46 cromossomos, 2 de cada tipo. Então, aqui, ó, você tem um cromossomo grandão, você tem um outro grandão igualzinho. Igualzinho assim, né? Um jeitão, mesmo tamanho, mesma posição do centrômero. Você tem um outro, e o outro igualzinho a ele, mesmo tamanho, mesma posição do centrômero. Certo? 23 cromossomos, um de cada tipo, vieram no espermatozoide. E 23 cromossomos, um de cada tipo, vieram no óvulo. Certo? Vieram no óvulo no momento da fecundação. Então, por isso que você tem 46. 23 pares. 23 vieram do seu pai, 23 vieram da sua mãe. Aí você tem 46. Tá certo? Iguais 2 a 2. Tá? Então, esses cromossomos iguais 2 a 2, um veio do pai, o outro veio da mãe, um veio da mãe, o outro veio do pai, um veio do pai, o outro veio da mãe.
Esses cromossomos iguais 2 a 2, nós chamamos de cromossomos homólogos. Homólogos. São os pares de cromossomos que têm o mesmo tamanho, mesma posição do centrômero. E um veio do pai e o outro veio da mãe. Agora, na hora que eu olho dentro deles, eu vejo que a semelhança é maior ainda. Se aqui tem um G, na mesma posição no outro também tem um G. Se aqui tem um outro G, na mesma posição no outro também tem um G. E os genes que estão na mesma posição, genes que estão localizados na mesma posição em cromossomos homólogos, genes que estão na mesma posição em cromossomos homólogos, eles estão relacionados com as mesmas características. São chamados de genes alelos. Relacionados com as mesmas características. Como assim, Ramon? Não entendi. Se esse gene azul é para a cor do olho, esse gene azul também é. Se esse gene laranjado listrado é para grupo sanguíneo, esse laranjado listrado também é grupo sanguíneo. Mesma característica, mas não o mesmo tipo da característica. Esse aqui pode ser para o grupo A, esse aqui pode ser para o grupo B. Afinal de contas, um veio do seu pai e outro veio de sua mãe. Se sua mãe é do grupo A, seu pai é do grupo B, você pode ter recebido um gene de grupo A da mãe e um gene de grupo B do pai. São genes para grupo sanguíneo, mesma característica, mas não o mesmo tipo, necessariamente, da característica. Né? Um pode ser para A ou para B. Um pode ser para olho claro ou para olho escuro. Um pode ser para cor do cabelo claro ou cabelo escuro. Pé grande, pé pequeno. Tá? Mas genes que estão na mesma posição em cromossomos homólogos são chamados de alelos. Então, esses conceitos de o que é gene, o gene está relacionado com a característica, genes que estão no mesmo cromossomo, na mesma posição em cromossomos homólogos, são alelos, e são conceitos que a gente vai usar na genética. Né? Na genética, a gente trabalha com esse conceito. Tá? Na genética, a gente trabalha com esses conceitos. Então, não pode esquecer isso. Não pode. Ah, mas isso é chato, assim, eu estudo, não vejo progresso, mas é assim mesmo. Tá? Lá na frente você vai sentir. Na hora que você perceber que você está dominando outros conceitos, aí você vai perceber que está legal. Tá? Na hora que você pegar na genética, lá, opa, gene alelo eu já sei, tá? Você vai ver que está legal. Por enquanto é meio árduo mesmo. Tá? Não é gostoso isso aí, não. Outro que os alunos fazem um rolo danado, né? Isso aqui eu acho mal barato. Os alunos fazem um rolo com isso aqui, que é um trem impressionante. É aquele negócio assim, a gente explica, todo mundo entende. Né? A gente explica, todo mundo entende. Aí daí um mês, ninguém lembra mais nada. Faz uma confusão danada. Célula haploide e célula diploide. Aliás, esse acento aí nem existe mais, né? Célula haploide e célula diploide. Célula haploide, chamada de célula N, N minúsculo, tá? De preferência. Célula diploide, célula 2N. O que é isso? Tá? O que é isso? Célula haploide, tá? Célula haploide possui um cromossomo de cada tipo, tá? Um de cada par. Não existem 46 pares? Não existem 23 pares? 23 pares? Então, são 23 tipos de cromossomo, né? Esse aqui é um par, né? Esse aqui é um tipo, esse aqui é do mesmo tipo. São 23 pares, 23 tipos. Então, uma célula haploide tem um de cada tipo, ou seja, um de cada par. E a célula diploide possui 2 cromossomos de cada tipo. Ou seja, possui pares de cromossomos. Né? Possui pares de cromossomos. Tá? Então, isso que é o conceito, gente, de célula haploide e célula diploide. Tá? O que é a célula haploide? Um cromossomo de cada tipo. Célula que tem um cromossomo de cada tipo. Não tem pares de cromossomos. Tá? Não tem pares de cromossomos. E célula diploide, 2 cromossomos de cada tipo. Então, formando pares. Aí o cara chega para você e fala assim,
E o que é uma célula triploide? O que é uma célula triploide? O que é uma célula triploide? O que é uma célula poliploide? Bem, célula haploide, um cromossomo de cada tipo. Célula diploide, 2 cromossomos de cada tipo. Célula triploide, 3 cromossomos de cada tipo. Célula tetraploide, 4 cromossomos de cada tipo. Célula poliploide, muitos cromossomos de cada tipo. Porra, mas 3 existe? Existe. Tá? Não é comum. O comum é haploide e diploide. Você fala toda hora. Tá? Mas existe célula triploide, tetraploide, poliploide? Existe. Inclusive, o Enem adora, viu? O Enem adora esse negócio de triploide, tetraploide, poliploide. Eles adoram isso aí. Tá? Então, fica ligado, certo? Célula haploide, um cromossomo de cada tipo. Diploide, 2 cromossomos de cada tipo. Triploide, 3. Tetraploide, 4. Poliploide, muitos cromossomos de cada tipo. No homem, o número haploide de cromossomos, o N, é 23. Né? No homem, o N é 23. Certo? A espécie humana, né? Inclusive, gente, a gente tem que parar de falar essas coisas, sabe? A gente tem que parar de falar essas coisas. A gente fala no homem, no homem, no homem. É no homem e na mulher. Né? Todo mundo. Né? O N igual a 23. Certo? A gente tem essa tendência, né? De chamar o homem como o representante da espécie humana. Né? E acaba sendo uma forma de discriminação com a mulher. Né? A gente tem que mudar esse jeito de falar. É difícil, né? É difícil de falar. 200 anos falando de um jeito, né? Vocês me perdoem, tá? Mas os livros todos aí também estão assim, a gente tem que mudar. Eu reconheço, a gente tem que mudar, vai demorar um tempinho. Né? Então, na espécie humana, o N é 23, no arroz, o N é 12, no milho, o N é 10, no paguro, que é esse crustáceo aqui, ó, esse camarãozinho que vive dentro de uma concha abandonada de caramujo, né? Esse camarãozinho, o N é 127. É o 127. Célula haploide, hein? Célula haploide, tá? 127. Na mosca das frutas, que é a nossa amiguinha que está aqui em cima, foi muito usada em estudo de genética, né? Mosca das frutas, drosófila, o N é igual a 4. Inclusive, ela foi muito usada em estudos de genética exatamente por causa disso, que são poucos cromossomos, fácil de estudar. Né? No pombo, o N é 40. No tatu e no cavalo, o N é 32. O que isso quer dizer, Ramon? Nada. Mas cada espécie não tem um N? Mais ou menos, né, gente? Mais ou menos. Existem 2 milhões de espécies. Né? Então, é claro que algumas vão coincidir de ter o mesmo número de cromossomos. Tá? Algumas vão coincidir de ter o mesmo número de cromossomos. Então, o tatu e o cavalo coincide que os dois têm N igual a 32. Agora, o cromossomo tatu é cromossomo tatu, o cromossomo cavalo é cromossomo cavalo. Eles são diferentes, tamanho diferente. Tá? Você não vai ficar imaginando que o tatu é um cavalo subterrâneo. Né? Isso, bem que eu vi. Tatu e cavalo são muito parecidos. Né? Tatu e cavalo são muito parecidos. Tatu é tipo um cavalo subterrâneo. Não, nada a ver. Tá? Só coincidiu do número seu mesmo. Tá? Só coincidiu. E a Amora aqui, ó, né? N154. Tá? N154. M. Imagina se é 2N, né? Se é 2N é o dobro, 308 cromossomos. Né? Olha o Paguro. A situação do Paguro. A célula N dele é 127. A 2N dele é 254. Por isso que o Paguro não sabe desenhar a célula com todos os cromossomos. O Paguro foi desenhar uma célula com todos os cromossomos que ele tem, coitado. Né? Não acaba hoje. A nossa já é difícil, com 46, já é difícil, né? Ou 23, foi um espermatozoide, um óvulo. Agora você imagina 127. Né? E aí, gente, tem um negócio que o pessoal chama de paradoxo do DNA. Tá? O pessoal chama de paradoxo do DNA. O que é paradoxo? O que é paradoxo do DNA?
que significa a palavra paradoxo? O que significa paradoxo? Paradoxo é uma coisa que ou é contrária ao que você imaginava, tá? Ou que não segue exatamente o que você imaginava. Se ser contrária, não. Geralmente é contrária, tá? Mas pode ser, não segue exatamente do jeito que você imaginava. Então, assim, ó, imaginava-se que quem tem mais cromossomo fosse mais desenvolvido, né? Quem tem mais cromossomo fosse mais desenvolvido. Então, se quem tem mais cromossomo é mais desenvolvido, né, o mundo é governado pelas amoras. Né? O mundo é governado pelas amoras e pelos paguros. Né? E até os pombos mandam na gente. Né? Até os pombos mandam na gente. Certo? Então, isso é um paradoxo do DNA. Não é a quantidade de DNA que determina a complexidade de um organismo, o que ele faz e deixa de fazer. Não é a quantidade de DNA, é a qualidade de DNA. Que tipo de gene que você tem, que tipo de gene que você não tem. Tá? Então, nós, apesar de termos 23 ou 46 cromossomos, né, do jeito que você preferir, haploide ou diploide, nós temos um DNA de boa qualidade. Né? Quer dizer, genes importantes que determinam funções importantes, que, até onde a gente sabe, o paguro e a amora não são capazes de fazer. Né? Um paguro e uma amora, até onde a gente sabe, eles não são capazes de fazer certas coisas que nós fazemos. Né? Como pensar, aí, construir um computador, dar uma aula à distância, igual nós estamos. Né? Eles não são capazes, que a gente saiba. Né? Mas, sei lá, às vezes o paguro tem outras coisas que a gente não sabe. Né? O paguro se teletransporta, né? Sei lá. Né? Isso é um negócio muito louco. Né? Bom, então, o conceito de célula haploide e diploide é N2N. Célula germinativa e célula somática. Célula germinativa e célula somática. Células germinativas são os gametas e as células que dão origem aos gametas. Então, presta atenção. Gameta é N. Gameta é haploide. Mas as células que dão origem aos gametas são diploides. Cuidado com isso. Tá? Os gametas são haploides. Mas as células que dão origem a ele são diploides. Então, quando eu falo em célula germinativa, tem célula germinativa haploide, mas tem célula germinativa diploide. Agora, quando eu falo somático, são as demais células do nosso organismo. Então, as demais células do nosso organismo são todas diploides. Tá? São todas diploides. Então, se falar assim, ó, peguei uma célula do testículo, pode ser um espermatozoide, haploide, mas pode ser uma espermatogônia. O que é espermatogônia? Espermatogônia é a célula que divide e dá origem ao espermatozoide. Ela é diploide. Então, uma célula do testículo ou do ovário, né, pode ser haploide, se você pegar exatamente o gameta, espermatozoide ou ovo, mas se você pegar a célula que dá origem a eles, pode ser diploide. Pode ser diploide. Tá? Então, célula germinativa pode ser haploide ou diploide. Agora, célula somática. Peguei uma célula do seu fígado. Diploide. Peguei uma célula da sua pele. Diploide. Peguei um neurônio seu. Diploide. Um glóbulo branco do sangue. Diploide. Uma célula da parede do intestino. Diploide. Uma célula do rim. Diploide. Tá? Beleza? Então, essas são as células somáticas. São as células somáticas. E as outras que estão relacionadas com a reprodução, os gametas e as que dão origem aos gametas, são as células germinativas. Tá? São as células germinativas. Cuidado para não misturar as bolas, tá? Principalmente esse detalhe, que a germinativa pode ser haploide ou diploide. Somática é sempre diploide. Tá? Bom, eu estou vendo aqui que hoje a gente não vai entrar em divisão celular, né? Nós ainda temos 20 minutos aqui ainda, mas não vai dar para entrar em divisão celular. Na hora que a gente entrar em divisão celular, estudando divisão celular, próxima aula, a gente vai ver que os cromossomos da célula
Tá? Tem um momento que eles espalham, momento da divisão celular, que eles espalham no meio da célula, eles ficam ali no meio da célula. A gente desenha eles assim em linha, mas obviamente não é uma linha, né, gente? Porque a célula é arredondada. Então a gente está vendo de lado, a gente está desenhando eles como se eles estivessem numa linha. Mas se a gente olhar de frente assim, ó, eles estão espalhados numa região. Eu vou mostrar isso na outra aula, tá? Olhando de lá, eu estou olhando aqui, ó, eu olhando aqui, você olhando aí, parece que estão assim enfileirados. Mas se alguém estivesse olhando de lado, ia ser assim, ó. Eles estão espalhados dentro da célula. Estão espalhados dentro da célula. Entendeu? Olhando de lado, parece que está uma fila, né? Mas olhando de frente, assim, ó, estão espalhados dentro da célula. Então, existe uma fase da divisão celular em que os cromossomos ficam espalhados dentro da célula. Parece assim que é uma fila, mas na verdade eles estão espalhados. Essa fase é a fase de metáfase. E é nessa fase, então, que a gente fotografa os cromossomos, nessa visão aqui, ó, tá? Que eles parecem desse jeito. A gente fotografa os cromossomos, recorta, recorta os cromossomos. Gabriela, você chegou a fazer isso na genética? Não, cheguei Chegou, genética não? bem básica mesmo. Não chegou a fazer isso na genética, não, né? Hoje em dia não fala mais, não, porque tem tanta coisa para falar na genética hoje em dia, que eles cortaram um tanto de coisa, tá certo? Não faz isso mais, não. Mas a ideia é essa, né? Você fotografa, revela o filme, corta os cromossomos e vai montando os pares. Então, os dois maiores que você tem, olha aqui, ó, os dois maiores que você tem, ó, esse aqui e esse aqui, ó, são os dois maiores, ó. Vão formar o primeiro par, ó. Tá vendo? Aí sobraram esses dois que coincidentemente estão lado a lado, ó, segundo par. Aí eu pego esse aqui, ó, terceiro maior, ó, terceiro par. Esses dois aqui que estão pertinhos, ó, quarto par. E vai por aí fora. Você vai montando isso aqui. Tá? Você vai montando isso aqui, os pares de cromossomos. Isso se chama cariótipo. Isso se chama cariótipo. Montar o cariótipo. Tá? Eu perguntei, Gabriela, sabe por quê? Porque na minha época a gente fazia isso. Tá? Na minha época de faculdade, né? Eu fiz 30 anos antes de você, né? Então, na minha época, eu fazia isso, tá certo? E era um inferno na Terra, porque você tinha que pegar a foto em papel, recortar com tesourinha, e se ventasse, pronto, aí acabou, né? Os cromossomos saíam voando, misturava os seus com o seu colega, você não conseguia terminar essa atividade de jeito nenhum. Hoje em dia, não se faz mais isso recortando, tá? Hoje em dia, existe um programa de computador que pega essa imagem e já monta isso aqui, já monta os pares. Tá? Hoje em dia tem um programa de computador que faz isso. Então, a montagem do cariótipo é muito mais rápida, certo? Na verdade, você acaba tendo que entrar no meio, dar os ajustes, mas ele monta com perfeição quase que completa. Você vai ter que fazer uns ajustes à mão com o mouse mesmo. Você arrasta o cromossomo, troca de lugar com o outro, tal, para ficar certinho do jeito que tem que ser. Mas adianta a vida para caramba. E aí você monta isso aqui, que é o cariótipo. Então, no cariótipo, nós temos 22, ó, 22 pares de cromossomos, que eles são iguaizinhos 2 a 2, tá vendo? Eles são iguaizinhos 2 a 2. Mas a gente tem um 23º par, onde os cromossomos podem ser diferentes. Pode ser um grandão e um pequeno, igual está aqui, ou dois grandões. Se for um grandão e um pequeno, indivíduo XY,
Na espécie humana, sexo masculino. Se for 2 grandões, XX. Na espécie humana, sexo feminino. Certo? Sexo feminino. Então, esses aí são os famosos cromossomos sexuais. Tá? Os famosos cromossomos sexuais. Então, deixa eu anotar isso aqui no cantinho. Tá? Do par 1 ao par 22 são os autossomos. Tá? Os autossomos. O par 23, que não recebe número, é o par de heterossomos ou heterocromossomos, conhecidos também como cromossomos sexuais. Tá? Determinam o sexo do indivíduo. Aí, se for 2 cromossomos grandes, indivíduo do sexo feminino, um cromossomo grande e um pequeno, um X e um Y, indivíduo do sexo masculino. Tá? Então, isso é um cariótipo. Esse cariótipo aqui é de um homem, XY. Esse cariótipo aqui, ó, par número 1, par número 2, par número 3, par número 4, tá vendo? Esse aqui usou uma técnica diferente, que colore o cromossomo, então facilita na hora de montar os pares, tá vendo? Pela cor, ó, facilita na hora de montar os pares, tá? Pela cor, né? Esse é um cariótipo de uma mulher. Ó, 2 cromossomos X. Mas essa mulher tem um defeito no cariótipo. Essa mulher tem um defeito no cariótipo. Onde ela deveria ter 2 cromossomos aqui, ó, ela tem 3 cromossomos. Então, isso é um erro no cariótipo. É um erro no número de cromossomos. E esse erro chama trissomia. Trissomia. 3 cromossomos do mesmo tipo. Trissomia. Então, essa mulher aí tem trissomia do cromossomo 21. Trissomia do par 21. Em vez de ter um par, tem um tri. E a trissomia do cromossomo 21 é conhecida como síndrome de Down. Tá certo? Então, esse cariótipo é de uma mulher com 47 cromossomos, não tem 46, tem 47. Trissomia do cromossomo 21, famosíssima síndrome de Down. Tá? Aqui nós temos um cariótipo de um homem normal. Você vê, são os 46 cromossomos, todos os pares, tá vendo? Direitinho. X e o Y, homem normal. Aqui é uma mulher normal, tá? Todos os 23 pares, sendo que no último par, ó, os 2 são grandes, 2 do mesmo tamanho. Veja a diferença, ó. O X é muito maior que o Y. O X é muito maior que o Y, tá? E aqui os 2 grandões, ó, XX. Então, mulher normal. 46 cromossomos XY, homem normal. 46 cromossomos XX, mulher normal. Agora, essa outra aqui tinha 47 cromossomos. Ela tinha 47 cromossomos, né? XX. Então, tem um problema. Tá? Que no caso dela é a trissomia do 21. Certo? Síndrome de Down. Então, existem as alterações do número de cromossomos, chamadas aneuploidias. Tá? Aneuploidias. Essas alterações de número de cromossomos são chamadas mutações cromossômicas numéricas, tá? Aneuploidia. Aneuploidia. Mutação cromossômica numérica. Aneuploidia. Tá? Mutações cromossômicas numéricas ou aneuploidias. Certo?
Então, existe a situação normal, homem normal, mulher normal, e existe a aneuploidia. As aneuploidias mais importantes, tá? As mais importantes, que são mais cobradas em prova, são essas três aqui. Síndrome de Down, síndrome de Klinefelter e síndrome de Turner. Essas são as mais cobradas em prova. Tá? Síndrome de Down. A pessoa pode ser do sexo masculino, XY, ou pode ser do sexo feminino, XX. Ela tem 47 cromossomos no total. Se for XX, mulher. Se for XY, homem. Então, ela tem 3 vezes o cromossomo 21. Então, a síndrome de Down, também conhecida como trissomia do 21. Trissomia do 21, síndrome de Down. Tá? Qual que é a característica da trissomia do 21? Gente, essas aneuploidias, tá? Qualquer uma delas aí, certo? A tendência é acontecer três coisas. A tendência é acontecer três coisas. Tendência, tá? Quer dizer que vai acontecer, não. Certo? Quer dizer que vai acontecer, não. Problemas no desenvolvimento físico. Malformação. Por exemplo, na síndrome de Down pode acontecer malformação cardíaca, malformação renal, é bastante comum. Problemas de desenvolvimento físico. Problemas no desenvolvimento intelectual. Né? Então, dificuldade de aprendizado, baixo QI, certo? E esterilidade. Então, o que a gente espera que aconteça numa aneuploidia é isso: problema de desenvolvimento físico, problema de desenvolvimento intelectual, esterilidade. Agora, presta atenção. Nem sempre acontece isso. Tá? Nem sempre. Tem casos que você nem fica sabendo que o sujeito tinha uma aneuploidia. Certo? Tem casos que nem fica sabendo. Tá? Agora, quando costuma aparecer mais sintomas, a gente espera esses três aí. Tá certo? Então, síndrome de Down, trissomia do 21. Síndrome de Klinefelter é uma trissomia também, mas é dos cromossomos sexuais, tá vendo? É uma trissomia. Em vez de ter 2 cromossomos sexuais, tem 3. X, X, Y. Gente, se tem o Y, forma aparelho reprodutor masculino, tá? Se tem Y, forma aparelho reprodutor masculino. Então, esse indivíduo, síndrome de Klinefelter, é sexo masculino. Anatomicamente, ele tem aparelho reprodutor masculino. Tá? Agora, do ponto de vista psicológico, não sei o que, você pode, né, qualquer indivíduo, isso aí pode ter variações, óbvio, e cada um no seu direito. Tá? Cada um no seu direito. Não vamos misturar a biologia da anatomia, da formação dos órgãos sexuais com a identidade sexual de cada um. A identidade sexual de cada um é outra história, é mais complexo, tá? Depende aí do indivíduo, né? Da sua trajetória, da sua formação e um monte de coisa. Nossa, a coisa mais complicada que tem que falar é sobre a identidade sexual do indivíduo. Mas, anatomicamente, todos os indivíduos que têm o cromossomo Y têm um aparelho reprodutor masculino. Tá? Então, isso é a síndrome de Klinefelter. Trissomia. A síndrome de Turner, o indivíduo só tem o cromossomo X. Só um. Então, é uma monossomia. Em vez de ter 3, ele só tem um. Em vez de ter 2, né? Que é o normal, ele só tem um. Então, é a monossomia. Então, síndrome de Turner, 45X0. Como não tem o cromossomo Y, é sexo feminino. Então, essas 3 são as mais importantes. Tá? Existe também a metafêmea, que é XXX. A síndrome de Patal, que é parecida com a de Down, são 3 cromossomos 13. E a síndrome de Edwards também, em vez de ser 3,21, são 3,18. A síndrome de Patal e síndrome de Edwards.
Tá? O que o pessoal costuma cobrar é isso aqui. Ó. Pode cobrar essas outras? Poder pode. Ramon, e eu tenho que decorar isso aqui? Não. Você não tem que decorar isso aí, não. Tá? Tem não. Dá uma lida, como conhecimento geral, para você ter uma noção, tá? Das características de cada síndrome dessas aí. Tá? Você dá uma lida, dá uma analisada, tal, você vai ver aí, né? Que às vezes tem deficiência, às vezes não tem. Síndrome de Turner, por exemplo, olha lá. Síndrome de Turner tem bom intelecto. Tá? A síndrome de metafêmea, fenótipo normal, quer dizer, aparência normal. Né? Algumas têm uma leve deficiência intelectual. Né? Agora, na síndrome de Down, a deficiência intelectual é mais presente, mas é de grau variável. Tem indivíduo que tem grande deficiência, outros nem tanto. Tá? Então, tem informações interessantes, mas vocês não precisam decorar isso aí. Talvez essa atrofia de testículo na síndrome de Klinefelter aqui é interessante. Tá? São estéreis, vocês não têm espermatozoides. São estéreis. Você tem que estar ligado naquela geral que eu falei com você. Né? Não quer dizer que vai aparecer as três coisas, mas a tendência é aparecer algumas dessas coisas aí. Ou as três ao mesmo tempo. Tá? Ou as três ao mesmo tempo. Certo? Então, o síndrome de Klinefelter, por exemplo, ele tem esterilidade, ele tem problema de desenvolvimento físico, tá? Inclusive atrofia de testículo, e tem uma leve deficiência intelectual também. Leve, tá? Às vezes nem percebe. Tá? Às vezes nem percebe. Então, tem que conhecer essas alterações de número de cromossomo, mutações cromossômicas numéricas. Mutações cromossômicas numéricas. Tá? Porque existe um outro tipo de mutação cromossômica, que é a mutação cromossômica estrutural. Alteração cromossômica estrutural ou mutação cromossômica estrutural. Mutação cromossômica estrutural. Aí é na estrutura do cromossomo. Tá? Aí é na estrutura do cromossomo. Então, lembra que eu falei que o cromossomo tem os genes, né? O cromossomo tem os genes A, B, C, D, E, tal, alinhados ali, né? Os genes. Então, uma mutação cromossômica estrutural é quando altera a estrutura do cromossomo. Então, aqui o número 1 seria um cromossomo normal, tá vendo? Com os genes A, B, C, aqui está o centrômero, né? Aqui estaria o centrômero, construção primária, D, E, F, G. E cromossomo normal. O que aconteceu no cromossomo 2? O que aconteceu no cromossomo 2? Perdeu genes. Isso é grave. Perder gene não é bom, não. Tá? Não é bom, não. Então, isso chama deleção. Pode guardar, né? Deletar, né? Deletou, perdeu genes. O cromossomo 3, por sua vez, o 2 perdeu e o 3 achou, né? O 2 perdeu o F e o G e o cromossomo 3 aqui achou, né? Esse aquele pedaço que saiu aqui veio parar nesse aqui. Então, teve uma duplicação de uma região, tá vendo? A, B, C, D, E, F, G, F, G. Tá? O cromossomo 4, ele está com os genes todos, A, B, C, D, E, F, G. Mas inverteu a posição do B e do C. Então, isso a gente chama de inversão. Inversão. Isso pode interferir no funcionamento do gene, viu, gente? Inverter, trocar de posição, pode interferir. Porque o centrômero é uma região de espiralização. Quando o gene vem para perto do centrômero, pode ser que ele espiraliza também, e aí para de funcionar. Então, pode acontecer que o B aqui não funcione tão bem quanto funcionava antes, e o C passe a funcionar melhor, tá? Porque está afastado do centrômero. Centrômero não é uma região legal, não. É onde tem espiralização, se tiver um gene por perto, ele pode ficar inibido. Tá? E o 5 é interessante. Ele está normal, né? A, B, C, D, F, G, mas ele ganhou 2 genes que vieram de um outro cromossomo, que não era homólogo. Tá? Ele ganhou 2 genes aí, o QR, que veio de um outro cromossomo. Então, chama translocação. Quando recebe genes que vieram de outro cromossomo, que não era homólogo.
Já caiu no Enem, viu? Mutação cromossômica estrutural já caiu no Enem. Tá? Fica ligado. Se eu não estou enganado, já caiu deleção e translocação. Deleção e translocação. Já caíram os dois. Já, tá? Deleção e translocação. Tá? Já caíram no Enem. Tá? E, finalmente, o corpúsculo de Barr ou cromatina sexual, tá? Que é o seguinte, olha aqui, ó. Apenas um cromossomo X permanece desespiralizado na intérfase. Intérfase é a fase normal de vida da célula, quando ela não está em divisão. Então, quando a célula não está em divisão, um cromossomo X fica desespiralizado. Se tiver mais de um cromossomo X, né? Então a mulher tem 2, a beta-fêmea tem 3, tá? Se tiver mais de um cromossomo X, esse cromossomo X a mais, ele condensa e vira uma região de heterocromatina. Tá? Então, um cromossomo X fica desespiralizado. Aqui, ó. Aqui, ó. Um cromossomo X fica desespiralizado e o outro condensa e vira uma região de heterocromatina. Pessoa com 2 cromossomos X. Então, na mulher, nas células do epitélio da boca, que é fácil de tirar, a gente tira com um cotonete, aí, com um palito. Nas células do epitélio da boca, tá? É comum a gente encontrar um grãozinho de heterocromatina agarrado na carioteca, que é chamado, então, de corpúsculo de Barr. É um cromossomo X condensado. E no neutrófilo, que é um glóbulo branco, ele vira essa raquetezinha de ping-pong aqui. Ó. Essa raquetezinha de ping-pong aqui, pendurada no núcleo. O núcleo é meio doido, né? O núcleo é todo dobrado, mas aí forma essa raquetezinha de ping-pong aqui, aí é o cromossomo X condensado. Então, isso chama corpúsculo de Barr. Tá? É um cromossomo X condensado. Certo? Aí o que eles perguntam em prova é isso aqui. Ó. Quantos corpúsculos de Barr a célula vai ter? Quantos corpúsculos de Barr? É o número de cromossomo X menos 1. Então, a mulher tem 2 cromossomos X. Um fica desespiralizado. Um sempre fica desespiralizado. O outro condensa e forma o corpúsculo de Barr. O homem é XY. Um fica desespiralizado. Só tem um. Então, o homem não tem corpúsculo de Barr. O homem não tem corpúsculo de Barr, porque só tem um cromossomo X. Um cromossomo X fica desespiralizado. Se tiver a mais, é que forma corpúsculo de Barr. Então, eu não tenho corpúsculo de Barr, o Felipe não tem corpúsculo de Barr, a Gabriela e a Valentina aí tem corpúsculo de Barr. Certo? Porque elas têm 2 cromossomos X. Aí um fica desespiralizado, o outro forma corpúsculo de Barr. Isso era usado em Olimpíada, lá na década de 70, isso era usado em Olimpíada para verificar se os indivíduos eram do sexo feminino mesmo. Porque em algumas equipes aí de natação, coisas desse tipo, tinha homem que competia no lugar de mulher, principalmente da antiga Alemanha Oriental. Certo? Antiga Alemanha Oriental. Tinha homem que competia no lugar de mulher. Aí eles tinham que fazer esse estudo aí dos corpúsculos de Barr. Isso é rapidinho, isso aí faz 1 hora, pelas contas, para identificar se o indivíduo era do sexo masculino ou feminino. Hoje em dia faz teste de hormônio. Né? Hoje faz teste de níveis de testosterona. Tá? Mas naquela época era corpúsculo de Barr que identificava o sexo do indivíduo. Tá? Aliás, esse negócio de sexo em Olimpíada está dando uma confusão danada. Está dando uma confusão danada, porque tem pessoas que têm alteração na quantidade de hormônio, tem direito de competir. Mas não está encaixando nem no masculino nem no feminino. Se virem, a pessoa tem direito de competir. Afinal de contas, como diz o Barão de Coubertin, né? O importante é competir. Né? O importante é competir. A pessoa tem direito de competir. Pode ser que ela perca, mas ela tem direito de competir. Certo? Você não pode tirar o direito de competir. Né? É o lema da Olimpíada. O importante é competir. Né? O importante é competir, não é ganhar. Certo?